E aí, Luiz Fernando, assim, dentro da Finacap, vocês têm alguns produtos de investimento, certo? Me corrija se eu estiver errado, dê uma olhadinha lá. Vocês têm produto de previdência, vocês têm o famoso multimercado e também tem o fundo de ações. E aí eu queria falar um pouquinho mais dessa questão do fundo de ações e do mercado de ações no geral, né? Por quê? Porque a gente está vivendo um momento em que, num dia assim, no outro também, vai no noticiário, Ibovespa na máxima histórica, né? Ibovespa batendo recorde de pontos. E aí, quando a gente olha para o cenário econômico e político, parece que as coisas não ornam, né? Por quê? A gente resolveu a nossa questão fiscal? Não. Muito pelo contrário, né? Às vezes, nessa semana mesmo, a gente abre o noticiário, começo da semana, uma das primeiras coisas que a gente vê é o governo pensando ali em encontrar uma maneira de promover isenção em passagem de ônibus em esfera nacional. Já teve economistas de renomes no mercado, como o Felipe Salto da Warren, calculando o impacto fiscal daquilo. Quer dizer, a gente discutindo como é que vai fazer para a conta fechar, para pagar a conta, e o governo pensando em alternativas para gastar ainda mais. Do lado fiscal não me parece que a gente anda muito disciplinado. Político nem se fala. As coisas borbulhando, efervescendo ali, essa questão da polarização extremamente em voga há um ano praticamente da eleição. E a gente olha para o Ibovespa e parece que ele fala, não é comigo. Máxima histórica, né? Como é que você está vendo esse mercado neste momento, né? E se você conseguisse, por favor, uma pincelada de um paralelo que você já tenha visto ao longo de toda essa trajetória, me lembra tal período. Que período seria esse? Pois é exatamente o que eu ia fazer, puxar para esse. Você começou falando, né, que a gente surgiu num momento muito difícil, realmente, tanto nesse aspecto, né, da crise financeira, mas num momento de crise financeira global. Para você ter uma ideia, em 97 a gente teve a crise dos tigres asiáticos, foi a primeira crise que a gente pegou. Logo na sequência, a crise da Rússia. A cada 2 anos a gente tinha uma grande crise naquela época. Depois o ataque às Torres Gêmeas, a bolha da internet, que é justamente a analogia que eu faço, que é a .com, que foi em 2000, né? E aí a questão, você falou da questão do cenário político. Em 2002 a gente teve a primeira eleição de Lula do PT, que praticamente não tinha o nível de incerteza de o que é que seria a gestão do PT à frente do país. Era uma interrogação e gerou muito estresse naquele momento. Foi o fundo do poço do Ibovespa naquele momento. O Ibovespa chegou a 8 mil pontos, né? E a gente foi uma época muito difícil para o mercado. Inclusive a própria Bovespa na época, o Raimundo Magliani, que era o presidente da Bovespa, fazia muito um trabalho educativo para tentar incentivar, porque o mercado de capitais estava com muito pouca participação na economia, muito poucas empresas abrindo capital, um problema muito grande de governança, de confiança do investidor para entrar no mercado de ações. Então, a Bovespa, naquela ocasião, fez um programa para tentar recuperar, e muito do que a gente tem hoje se deve a esse trabalho que foi feito lá atrás por Magliano. Né? Mas aí, para fazer o paralelo que você fala aí com o passado, eu vejo muita semelhança do que a gente tem hoje, justamente com o final dos anos 90. Né? A bolha, inclusive, muito parecida, a bolha da época era da .com, tinha todas as características desse cenário que a gente está vendo nos Estados Unidos, com a precificação das 7 magníficas, das empresas de tecnologia. É exatamente o cenário, tem até várias... A gente escreve muito aí, Carter, né? A gente só fazendo uma observação, nossa especialidade é investimento em ações. Desde que fomos criados em 1997, a gente tem um fundo de multimercado e tem uma operação de gestão de patrimônio, né, que inclusive é segmentada, mas o nosso expertise, a gente tem até uma cota, a gente tem um track record desde 97 em ações. Esse aqui, na verdade, é o grande patrimônio nosso, é esse desempenho ao longo de 24 anos, né? Tem uma rentabilidade bem interessante
esse fenômeno aí do final dos anos 90 é interessantíssimo como está replicando aquele cenário que a gente tinha no final dos anos 90. Você tinha uma economia nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, com Bill Clinton. A economia estava, o PIB crescendo há mais de 10 anos, desde do início dos anos 90. Tem até a frase que ficou registrada na história do presidente do Banco Central, o Greenspan, falando da exuberância irracional, né? Por conta daquela euforia e daquela reprecificação que você tinha nos mercados financeiros. Isso em 1996. A bolha só foi estourar em 2000. Então, tinha a história do presidente do CEO do Citibank dizendo que enquanto a música estivesse tocando, a gente tem que dançar. Então, era um cenário que eu entendo e replica muito o que a gente tem hoje, inclusive porque a maioria dos operadores não tem essa memória. Inclusive, essa é uma das características da bolha, quando a geração, né, não tem a memória do que aconteceu no passado, então acaba repetindo os mesmos erros Cada geração precisa de uma bolha para chamar de sua. É exatamente isso, Ricardo. Eu vejo o paralelo perfeito. A gente tem um estudo também, uma carta que a gente escreveu, que teve muita repercussão, que a gente fala sobre os ciclos econômicos. A gente é muito bottom-up, quer dizer, a gente olha, faz análise, nossa approach para investimento em ações é muito baseado no análise micro, fundamentalista de cada empresa, mas a gente também olha essa questão dos ciclos, a gente leva em consideração essa questão dos ciclos de investimentos, principalmente os ciclos do mercado de ações. E quando a gente olha, a gente escreveu sobre isso, a gente está hoje nos mercados emergentes e no mercado brasileiro de ações, apesar da bolsa, como você está falando, estar performando bem esse ano, mas ainda ela não superou o patamar em dólar desde 2008. Então nós estamos há 16 anos. Nessa carta que a gente escreve é o período mais longo de estagnação do mercado de ações em dólar desde a década de 70. Olha, esse é um dado interessantíssimo, inclusive, né, eu escrevi recentemente, minha área é fundos imobiliários, eu escrevi recentemente uma newsletter para o pessoal em que o índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX, também vem máxima histórica, máxima histórica, máxima histórica. Você olha nas manchetes, né, bateu novo recorde, eu falei, não tem nada de recorde não, tá, turma? Aí eu voltei lá em 2019, quando ele tinha feito máxima histórica depois de um período de 3 anos super positivos. Falei, agora eu vou pegar isso daqui e vou corrigir por inflação. A gente está mais de 20% abaixo do que deveria ser a máxima histórica para só corrigir por inflação. Né? Eu estou falando de mercado imobiliário, que é bem factível você pensar em corrigir imóveis e contratos de locação só por inflação nessa janela. Né? É meio que, olha, você cumpriu sua obrigação se tivesse feito isso. Né? A gente está a 20% pelo menos abaixo do que deveria ser a tal da máxima histórica. Acho que no Ibovespa você trouxe o dado em dólar, que também eu adoro ver isso, principalmente porque no Ibovespa, diferentemente dos FIIs, você tem uma participação de estrangeiro exuberante. Então, olhar com óculos do gringo é muito importante, né? Então, com óculos do gringo, o gringo está olhando e fala, esse negócio aqui não anda. Né? Em dólar o negócio está ali, né? Só para desmistificar um pouquinho para a turma essa questão do... será que... Porque essa pergunta vem direto, né? Eu abro caixinha no Instagram de pergunta para a turma. Mas tá caro, subiu. Não tem nada caro não, entendeu? Não tem nada... Tem que saber escolher, fazer análise.